amados irmãos, dando continuidade ao propósito neste mês, em que nos propomos em ler todo o livro de 2 Timóteo, a carta que Paulo escreveu a Timóteo, a sua segunda carta, e trazemos 4 mensagens nessa carta. No primeiro domingo, nós lemos o capítulo 1, e em cima do texto do capítulo 1, na primeira exortação que Paulo dá a Timóteo, guarda o Evangelho. Na semana passada, a segunda exortação que o apóstolo Paulo dá a Timóteo foi: sofra pelo Evangelho. Hoje nós falaremos no capítulo 3 da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, e lerei todo este capítulo, 2 Timóteo capítulo 3. Os irmãos atentamente ouçam a leitura da palavra do Senhor, que diz assim: sabe, porém, isto, Timóteo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu cuidado, pela tua providência nas nossas vidas. Te agradecer porque neste dia o Senhor nos sustentou, neste dia o Senhor nos deu a condição de adorá-lo, bendizê-lo, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, muito obrigado pelo teu Santo Espírito que conduz-nos à verdade. Muito obrigado pela tua palavra, que é o referencial desta verdade. E que neste tempo, ó Pai, o Senhor, através do teu Santo Espírito, toque em cada coração, em cada mente que está aqui presente, que nos acompanha. Louvado seja o teu nome. Que isso faça diferença nestas vidas, que haja entendimento, compreensão, mas que, acima de tudo, que haja prática na vida de cada um destes queridos. E em tudo isso, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma verdade dos nossos tempos é que o ser humano tem estado, tem vivido, tem agido, tem se comportado cada vez mais de uma forma volúvel. As pessoas já não têm mais firmeza naquilo que creem,
já não têm mais firmeza naquilo que sentem, já não têm mais firmeza naquilo que conhecem. Hoje em dia, quando nós falamos de verdades ou verdade absoluta, e nós temos um referencial para isso, as pessoas que não creem que a Bíblia é o nosso referencial, ou o referencial de verdade absoluta, eles vão dizer que a verdade absoluta, ela está dentro de cada um, dentro de cada coração. Pois o que você desejar, o que você achar que é certo para a sua vida, isso está valendo. Nós temos visto cada vez mais as pessoas mudarem constantemente as suas vidas. Mudarem de trabalho, mudarem de casas, trocarem os seus carros. Mas infelizmente também as pessoas estão mudando cada vez mais constantemente dos seus sentimentos. As pessoas estão trocando pessoas. As pessoas estão trocando seus relacionamentos de uma forma muito rápida, não há mais segurança, firmeza, principalmente quando chegam as dificuldades, principalmente quando chegam os problemas. É melhor você deixar este problema, essa dificuldade, este lugar, este imóvel, este veículo e adquirir o outro. É muito mais fácil resolvermos os problemas assim. E temos visto cada vez mais os seres humanos vazios de verdades. E quanto a estar vazio de verdade, não se tem mais desejo de lutar por ela, não tem mais anseio de sofrer por ela, não tem mais nenhum desejo no coração de perseverar nela. Então a gente vai pairando e surfando no que está na onda, na crista da onda ultimamente. Nós estamos ali. O que todo mundo está crendo? Como é que todo mundo está crendo? Como é que a maioria das igrejas cristãs estão adorando? Como estão sendo os cultos? Como tem sido a vida dos cristãos? Então a gente segue este padrão. Mas nós sabemos muito bem que isso certamente é contra a palavra do Senhor. Como eu já disse nas semanas anteriores, quanto ao contexto desta carta, nós sabemos muito bem que foi Paulo que escreveu ao seu discípulo amado, ao seu filho na fé, aquele pastor que ele considerava tanto e desejava contribuir, como já outrora havia contribuído na fé de Timóteo e no discipulado, na edificação da vida de Timóteo. Paulo aqui, vocês se recordam, ele estava preso numa masmorra lá em Roma, aguardando a sua morte. Ele sairia daquela prisão para ser morto. O apóstolo já estava velho. O apóstolo já não tinha mais esperança de sair ali com vida. Mas havia uma preocupação no coração do apóstolo. O que acontecerá com a igreja? Com a igreja do Senhor Jesus Cristo, que inclusive eu fui instrumento do Senhor Jesus para plantá-las. O que acontecerá com a vida de cada um daqueles servos que creram na pregação, na ministração do Evangelho? Então, a primeira atitude que Paulo percebe, e escreve para Timóteo inclusive, é preparando Timóteo, animando, exortando Timóteo. Quando da preocupação do apóstolo Paulo ali preso, não era uma preocupação vã. Sabe por quê? Porque a igreja já estava enfrentando lutas e embates contra falsos ensinos, contra heresias. Muitos que estavam dentro da própria igreja estavam desviando muitos daqueles irmãos ali, de crentes fiéis, de discípulos fiéis do Senhor Jesus Cristo, e que muitos falsos mestres estavam ali dentro tentando desviá-los, e Paulo sabia disso. Chegava ao conhecimento do apóstolo Paulo essas informações. Então, ele escreve essas cartas, as cartas chamadas pastorais, inclusive essas duas cartas que ele escreve a Timóteo. Ele então vem trazer a Timóteo esta motivação de continuar firme. Apesar do que você vive, Timóteo, e que você tem muito bem como exemplo a minha própria vida de sofrer pelo Evangelho, inclusive eu estou sofrendo algemas por causa do Evangelho. Eu estou motivando a você para que você nunca desista do Evangelho.
para que você nunca mude de lado, para que você nunca invente outro ensino, outra forma de pregar, que você continue firme no Evangelho. O Evangelho pode te levar à prisão também, o Evangelho pode te levar à morte também, mas nunca desista do Evangelho e persevere constantemente no Evangelho. Então a ênfase do apóstolo Paulo a Timóteo nesta carta, neste versículo, é para que Timóteo permanecesse firme, fiel ao Evangelho. Não só constante, mas cada vez mais fiel à pregação do Evangelho, perseverando, apesar das circunstâncias. Nós vimos semana passada, apesar de todo o sofrimento, que certamente não só Paulo viveu, Timóteo acompanhou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias e percebeu e sofreu juntamente com o apóstolo Paulo também nas suas viagens missionárias. Então ele sabia o que era sofrer, mas mesmo assim o apóstolo Paulo o instrui, o motiva, o exorta para que ele permanecesse firme. E o apóstolo Paulo, então, ele vai neste capítulo dar uma exortação meio que atual, olhando para o futuro para Timóteo. Falando dos últimos dias, falando dos dias que nós vivemos servindo ao Senhor. E é interessante quando nós observamos essa condição de Paulo, em dizer: você precisa lutar pelo Evangelho assim como você tem feito hoje. Você vai sofrer pelo Evangelho porque você está guardando o Evangelho. Você não deve desistir jamais do Evangelho agora, mas você não deve desistir jamais e persevere. Esta é a terceira exortação que Paulo então dá a Timóteo. Guarda o Evangelho, sofra pelo Evangelho e persevera no Evangelho. Essa terceira exortação. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele vai mostrar a Timóteo como é que ele devia perseverar no Evangelho. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer: persevere no Evangelho enfrentando dias difíceis. Persevera no Evangelho porque os dias serão difíceis. Versículo 1 e 2 diz exatamente isso: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, assim por diante. O que Paulo está dizendo? Ele está enfatizando que existe, dando ênfase clara, que existe a oposição pela verdade, ou da verdade, melhor dizendo. Onde há verdade, haverá oposição dela. E é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar da questão dos últimos dias. Talvez você já tenha ouvido, com as circunstâncias que nós vivemos nos nossos dias, Jesus está voltando. São os últimos dias. Eu quero dizer uma novidade para você. Os últimos dias começaram no dia que Jesus pisou nessa terra. É assim que nós entendemos. E desde aquele dia a igreja sofreu e padeceu. Desde aquele dia discípulos foram mortos. Desde aquele dia está uma contagem regressiva para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, e na concepção deles, inclusive da promessa do Senhor Jesus Cristo voltar, eles entendiam que Jesus iria voltar imediatamente. Inclusive aqueles apóstolos, os discípulos, eles não queriam sair de Jerusalém, ali no início da igreja primitiva, aguardando a volta do Senhor Jesus. Eles estavam vivendo os últimos dias. Eles estavam entregando as suas vidas àqueles homens maus, porque eram os últimos dias. E Paulo então enfatiza a Timóteo esta oposição que Jesus Cristo sofreu, que a igreja primitiva sofreu e estava sofrendo, que Paulo sofreu, que Timóteo estava sofrendo. E uma coisa que Paulo está dizendo, sabe o que é? É que esse sofrimento, essa perseguição não é passageira. Não vai durar uma semana.
não vai durar um mês, nem um ano. Vai durar até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ou nós perseveramos até lá, ou nós não fazemos parte deste rebanho. Nós não encontraremos com Cristo e reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nos últimos dias, diz o apóstolo Paulo, sobrevirão tempos difíceis. Talvez Timóteo ele estava pensando, eu vou entregar minha vida ao Evangelho, ao Senhor Jesus, mas logo, logo Ele vai voltar. Eu vou entregar minha vida a Ele, todos os meus problemas vão passar. Vai durar uma semana, porque você sabe, né? O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, então logo vai passar. Paulo está dizendo, Timóteo, não se engane. Não se engane, porque não vai passar. Os dias são difíceis, os tempos cada vez mais são difíceis. Meus amados irmãos, e nós temos percebido isso. Ontem, num jornal de grande circulação do nosso país, saiu um artigo de que quase 1/3 da população brasileira, 31 e alguma coisa, porcentagem, relata que tem problemas de ansiedade, de sono e de alimentação. 1/3 da população é uma coisa absurda. As pessoas estão vivendo dias difíceis e não estão suportando os dias difíceis. E os dias tendem a cada vez mais piorarem. Eles são sempre difíceis porque Paulo está dizendo a oposição, ela é constante, ela não é passageira, é uma característica permanente dos últimos dias, desta era. E os últimos dias estão aí, sobrevirão tempos difíceis, tempos maus e perigosos, e tempos difíceis de suportar, inclusive, de lidar com eles. De ter esperança, inclusive. Se de fato nós não perseverarmos no Evangelho, a nossa esperança se esvai. E nós fraquejaremos. Paulo, ele traz a esse seu discípulo que estava ali servindo ao Senhor, que ele continuasse perseverando no Evangelho, enfrentando os dias difíceis. E Paulo imediatamente ele prossegue dizendo a razão do porquê os dias são difíceis. Então ele diz, além de você perseverar no Evangelho enfrentando os dias difíceis, persevere no Evangelho enfrentando homens maus. A partir do versículo 2 até o versículo 9, Paulo vai dizer, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo inclusive alguns forma de piedade, mas entretanto negando o poder. Foge também desses, esteja longe desses, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompido na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez serão a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Paulo, então, exorta a Timóteo de que os dias são maus. Ele enfrentaria, ou já estava enfrentando os dias maus, porque haviam homens maus. E Paulo faz uma relação de adjetivos destes homens que são terríveis. Convivemos com alguns destes.
E é interessante que ele vai falar de alguns que inclusive tinham uma aparência de piedade. Quem sabe estava no templo adorando a Deus durante o dia e à noite ia para prostíbulos procurar mulherinhas carregadas de pecados. Esses estavam lá dentro da igreja. Esses estavam lá tentando se fazer de piedosos, de santos. Em contrapartida, sorrateiramente, no apagar das luzes, nas madrugadas, procuravam se prostituir. Mas estava lá na igreja tentando desviar o povo. No outro domingo, no outro dia. Inclusive diz que eles aprendem, eles sabem, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da verdade, ela só se dará àqueles que o Espírito Santo concede. Muitos conhecem tudo da Bíblia, conhecem o conteúdo da Bíblia, mas não conhecem a verdade da Bíblia. Falam de homens que de fato nos perseguem ou tentam nos desviar, nos confrontam, inclusive citam Janes e Jambres, que são lá em Êxodo, não citam o nome destes. Mas aqui é considerado que foram aqueles magos que quando Moisés estava diante de Faraó, lá junto com as 10 pragas, diz que tinha coisa que Moisés fazia que de uma forma mágica eles também faziam. E insistentemente confrontava Moisés com a sua magia, com as suas artes mágicas. Resistiam à voz de Moisés, ou seja, resistiam à voz do próprio Deus. E então, Paulo vai dizer a Timóteo, enfrente esses homens maus, porque de fato você observará a conduta imoral destes homens. E o que Paulo vai dizer? Fuja destes, fuja da presença destes. Uma forma de nós enfrentarmos homens maus é não estarmos na presença deles. Como é que muitas vezes nos mantemos puro ao lado de impuros? Como é que nós que somos santos do Senhor, caminhamos ao lado de ímpios? Tendo intimidade com ímpios, ímpios sendo os nossos conselheiros, inclusive. Você não vai perseverar no Evangelho, você não vai manter-se fiel a Deus tendo esse tipo de relacionamento. Paulo vai dizer, uma das coisas que você tem que fazer para enfrentar esses homens maus é estar longe deles. Porque eles vão procurar a todo custo te derrubar, te desviar. Porque os homens maus são egoístas em extremo. E são amigos, como Paulo vai dizer, de si mesmos. Eles não são seus amigos. Eles estão ao seu lado, tentando tirar proveito de alguma forma. Se não é material, é espiritual. E o proveito espiritual que ele tira de você é desviando você da verdade e te afastando da presença do Senhor. Paulo alerta Timóteo para que ele pudesse ter cuidado, inclusive aqueles que estavam dentro ali, que ele observasse a conduta religiosa de muitos ali, porque por mais doloroso que seja, é real de que muitas pessoas buscam a religiosidade, mas ao mesmo tempo vivem na lama do pecado. Buscam uma falsa religiosidade, mas perseveram no pecado. Meus amados irmãos, e o mundo tem sido assim, os homens têm sido mal. Eu não sei quantos de vocês que já assistiram, é um documentário da Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo é um canal de streaming falando sobre as circunstâncias de Hollywood e aqueles que foram cancelados. Vocês sabem o que é ser cancelado? Eu sei mais ou menos. Mas ser excluído, tá bom? Das redes sociais. E Jim Caviezel, se eu não me engano, foi aquele ator que fez A Paixão de Cristo, que interpretou Jesus Cristo naquele filme de Mel Gibson. E conta então que Mel Gibson estava procurando um ator que inclusive tinha as iniciais de Jesus Cristo.
JC, e encontrou este jovem ator. E convidou para ele fazer o filme, mas diz que Mel Gibson faz um alerta para ele. Diz, olha, você sabe que depois desse papel você não vai conseguir mais nada aqui em Hollywood. Porque Hollywood não gosta de nada de religião. E a resposta dele, um jovem cristão, convertido aos 24 anos, ele diz, se eu não conseguir carregar a minha cruz, ela vai me esmagar. E ele faz aquele filme. Desde então, aquele homem foi cancelado por Hollywood. E recentemente, não chegou no Brasil ainda, ele dirigiu um filme, está interpretando um filme, Sons da Liberdade, traduzindo literalmente para o português. Não lançou no Brasil ainda. E nos Estados Unidos fizeram de tudo para cancelar este filme também. E diz que está sendo uma das maiores bilheterias americanas. Os homens são maus, e eles tentarão de fato nos destruir. Os homens não estão preocupados conosco que somos do Senhor. Eles estão preocupados com si mesmo. Por isso, Paulo exorta a Timóteo, persevere no Evangelho, Timóteo. Persevere no Evangelho, enfrentando os homens maus, enfrentando os dias maus. Mas tem uma última coisa, que na exortação do apóstolo Paulo, ele diz ao seu discípulo amado, persevere no Evangelho, enfrentando fielmente. Uma luta fiel. Então, a partir do versículo 10, ele diz assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que é de seu conhecimento, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, fielmente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Paulo está dizendo a Timóteo, não adianta você lutar, não adianta você perseverar, se você fizer injustamente, deslealmente, esta vitória não vale. Essa vitória não tem sentido. Você precisa perseverar fielmente, usando as armas que estão nas suas mãos, que o próprio Deus entregou. Não tome as suas próprias armas, não tome as suas próprias estratégias, tome as do Senhor. Assim você permanecerá fiel, enfrentará fielmente estes dias. Paulo lembra Timóteo de que ele mesmo enfrentou grandes dificuldades, mas enfrentou justamente. Não haviam acusações contra o apóstolo Paulo que fossem acusações que contrariassem o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que contrariassem a vontade de Deus. Ele enfrentou fielmente todos os seus sofrimentos. E Paulo então, ele vai trazer à memória o passado. Timóteo, lembra do que você recebeu da sua avó? Lembra do que você recebeu da sua mãe? Lembra do que você recebeu de mim? Como ele vai dizer, você me seguiu o meu ensino, seguiu o meu procedimento, fui exemplo para você, o propósito da minha vida, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Lembra, continue seguindo assim. Mas também
Paulo lembra a Timóteo do futuro e vai dizer: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Você tem vivido até hoje de forma fiel. Você recebeu esse ensino. Você recebeu as sagradas letras, o grande instrumento e a grande arma para lutar e enfrentar fielmente esses dias maus. Perseverando fielmente no Evangelho. E ele diz então: permaneça, porque você sabe de quem aprendeu. E certamente Timóteo foi um grande aluno e um grande exemplo de discípulo para o apóstolo Paulo. Ele permaneceu firme, pregando o Evangelho, lutando as suas lutas, lidando com todos aqueles que o oprimiam, defendendo a sua fé diante daqueles homens maus, defendendo a sua fé diante dos falsos mestres, defendendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, pregando o Evangelho de forma fiel. Devemos tomar também esta firme resolução que Timóteo toma em atender à exortação do apóstolo Paulo. Persevera no Evangelho, permaneça no que você tem aprendido e cada dia mais firme-se de forma fiel no que você tem aprendido. Porque nos últimos dias também virão ventos de doutrina, falsos ensinos, levando os desavisados de um lado para outro. E eu espero que você não seja essa palha ao vento dos falsos mestres. Que vocês vivam fielmente e permaneça fielmente. E Paulo então vai mostrar para Timóteo a origem ou a base de como ele tem que viver fielmente. Nos versículos 14, 15 e 16, ele vai falar, principalmente no 15 e 16, que fala da infância, de Timóteo, que ele recebeu as sagradas letras, que tornou ele sábio para a salvação. E no 16 vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É assim que nós devemos viver. Ele vai dizer, sabe por quê? Vivendo fielmente, com base nas Escrituras, é desta forma que o homem de Deus será perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não más obras como os homens maus. Para mim, um dos versículos que instrui um pai a educar os seus filhos de forma extraordinária e de forma extremamente resumida é 2 Timóteo 3,16. Quando ele fala que a educação, ela tem a base na palavra de Deus. E diz que a palavra de Deus, ela é útil. Então, na educação dos pais que temem ao Senhor, que usam a palavra de Deus, usa esses 3 passos para educar os seus filhos. A primeira coisa que nós fazemos numa criança, e tem que ser assim, é ensiná-la. Primeira coisa. Não dá para você corrigir uma criança se ela não foi ensinada o que é certo e o que é errado. Então, a primeira coisa, instrua os seus filhos. Diga o que é certo e o que é errado. E então, sabedor disso, eu tenho certeza absoluta de que ele vai errar. Não tenho dúvida disso. Que ele vai te desobedecer e ir contra o ensino que você deu a ele. Não tenho dúvida disso. Qual é o segundo passo, então? Repreenda. O que é a repreensão? Pega a vara e já não. Isso não é repreensão. É chamar e dizer, o que foi que eu lhe ensinei? Eu não disse que isso é errado. Eu não disse que esse caminho não dará coisa boa. É assim que tem que ser feito. Mas o terceiro passo, não exorte a segunda vez, não. Não repreenda a segunda vez, não. O terceiro passo é a correção. E correção é vara, que a Bíblia diz. Os psicólogos podem dizer tudo o contrário. Podem querer nos condenar. A Bíblia nos instrui. Siga esses 3 passos e você verá
que os seus filhos se tornarão homens de Deus, perfeitamente orientados pela palavra e habilitados a toda boa obra. Para mim é extraordinário esse versículo. E Paulo está dizendo a Timóteo: pois é, Timóteo, você foi ensinado. E eu tenho certeza que Timóteo foi exortado. Eu tenho certeza que Timóteo foi corrigido. E estava ele ali, servindo ao Senhor fielmente e perseverando no Evangelho fielmente. Essa é a terceira exortação que Paulo dá a Timóteo. Timóteo, guarda o Evangelho. Timóteo, sofra, porque todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Mas também, Timóteo, não desista. Persevere no Evangelho. E persevere até o último dia. Persevere até você receber a coroa de glória do Senhor Jesus Cristo. Persevere até você ouvir do Senhor Jesus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Persevere até o teu último suspiro. Será com 20 anos? Com 40? Com 100? Não importa. Persevere no Evangelho. Eu sei, Timóteo, que você enfrentará homens maus. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que os seus dias já são maus, mas você precisa enfrentar os seus dias e os tempos difíceis. Mas nunca se esqueça, Timóteo, enfrente isso de forma fiel. Meus amados irmãos, você de fato tem perseverado no Evangelho? Você tem vivido a sua vida de fato consagrada ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Como você tem vivido a sua vida? Quando você abre a boca, se declara cristão, quando você quer falar do Senhor Jesus Cristo, qual é a reação das pessoas? Ou quais são as reações das pessoas? Que lindo, que maravilhoso, eu também vou crer igual você crê. Será que é assim? Se você tem a experiência de poder ter no lábio o Evangelho e declarar a toda criatura como a ordem do Senhor Jesus, você vai perceber que não é bem assim. Os dias a gente abre os olhos e pensa: Senhor Jesus, o que falta acontecer? Não é assim? Você não se pega de vez em quando você ouve notícias por aí, quando você ouve alguns absurdos, você diz: Senhor, cadê a justiça? Aí você para: não, o justo e santo é só Deus. Você nunca se pegou com pessoas que é completamente divergente do que você crê? E que não só é divergente, como muitas vezes é opositora ao que você crê. Mas não é só na fé não, lá no seu trabalho também. Será que você não tem ninguém que quer tomar o seu lugar? Só se você for aquele funcionário bem que ninguém quer aquela função. Mas se não, pode ter certeza que muitos estarão de olho em você. Em você não, né? No seu cargo. E eles farão de tudo para te tirar dali. Mas por isso você vai mentir? Por isso você vai criar histórias? Por isso você vai se defender de forma errada? Não. Permaneça fiel. Porque quem guarda Israel e quem nos guarda é o Senhor. Não são as nossas estratégias. Em frente. Lute, os dias são maus. Lute, os inimigos estão ao derredor. Mas lute de forma fiel. Amém, queridos? Coloquem em pé. Vamos louvar o nosso Deus. Caminhando assim para o fim do nosso culto.